A quinta-feira é de folga para os jogadores do Cruzeiro e a retomada dos trabalhos amanhã na Toca da Raposa 2. Claro que hoje tem atividade para quem vem se recuperando de algum incômodo ou de alguma lesão. Por exemplo, o Fernando Canezin, o meia que reclamou de um problema no joelho, o João Paulo, que faz um trabalho de fortalecimento muscular, o próprio Edu, que reclamou de um incômodo no adutor da coxa direita no jogo contra o Brusque, e outros atletas também que vem fazendo um trabalho especial, o próprio Luvanor atacante, o Rafael Silva também atacante, o meia uruguaio Leonardo Paes. Esses três, inclusive, o Cruzeiro trabalhando para regularizar os atletas, para que eles possam também ficar à disposição do técnico Paulo Pessolano. Agora, o Pessolano, ele já vai ter algumas boas opções pensando na terça-feira. O Cruzeiro joga terça em Belém, no Pará, contra o Remo, a partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. E depois, no outro sábado, vai até Muriaé. Já ia falar Tombos aqui, mas o Tombense está mandando os jogos neste começo de Série B em Muriaé. É o jogo, então, no outro sábado, neste duelo da terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, como teve aí um tempo de um jogo para outro, 2 dias de folga e os treinamentos sendo retomados amanhã na Toca da Raposa 2. Agora, para terça-feira, o Paulo Pessolano já vai ter uma novidade na zaga. Isso porque o Brock cumpre suspensão pela expulsão diante do Tuntum. Aquela partida da segunda fase lá em Tuntum, no Maranhão. O Brock acabou sendo expulso ali no final. Fica fora deste compromisso. Wagner ou Zé Ivaldo. As primeiras opções do técnico Paulo Pessolano. Talvez o Wagner saia na frente porque é canhoto. É o mesmo estilo ali do Brock em termos de jogar pelo lado esquerdo. Mas também não significa dizer que ele não possa colocar o Zé Ivaldo ali. O certo é que depois de um bom tempo a gente vai observar uma dupla de zaga diferente. E agora, Edu Panzi, o Brock que está ainda nessa questão de renova, não renova, tem contrato até maio. Chegou o Zé Ivaldo, tem o Wagner, o Oliveira está muito bem. Agora sim a concorrência vai ficando ali melhor para se ter uma dupla definitiva em breve, ou pelo menos aumentar a briga, porque estava mais Brock e Oliveira com Matheus Silva e outros garotos correndo por fora depois que saíram o Maicon e Sidney. Fala, Samuel, um abraço para você. Eu acho que quanto mais concorrência tiver, melhor, né? Porque é todo mundo treinando e jogando em alto nível para manter uma posição de titular, para estar sempre jogando. É importante a chegada do Zé Ivaldo, não é nenhum craque, é um zagueiro mediano, mas eu acho que foi uma grande aquisição do Cruzeiro, para o momento do clube, para jogar uma Série B, para carência no setor. Eu acho que o Zé Ivaldo chega para ser titular desse time e comandar ali o sistema defensivo do Cruzeiro. É um zagueiro de muita força física acima de tudo, e acho que o Cruzeiro acertou. Agora, acho que se conseguir manter o Brock também para a temporada é importante. Quanto mais peças você tiver tendo a confiança para o restante da temporada, não adianta o Cruzeiro ter 3, 4 zagueiros. O campeonato é longo, se você tiver 5 ali com condição de jogar, ser titular, da confiança do técnico, eu acho importante, claro, se adaptando à realidade do clube, tendo um salário compatível ao do restante do elenco. A gente sempre tem que bater nessa tecla para a saúde financeira do Cruzeiro na temporada, mas a chegada do Zé Ivaldo aumenta sim a qualidade do setor. Pois é, vamos ver então a partir de amanhã o que vai definir o Paulo Pessolano. Agora, hoje a gente vai ter ainda desdobramento dessa situação de Vitor Roque, porque Alexandre Simões, o Pedro Martins, diretor executivo de futebol, ele será o entrevistado do dia e com certeza vai falar muito sobre este assunto, como que aconteceu a negociação para tentar uma renovação, tudo que foi feito com o garoto e que ainda não terminou. Isso vai render, o Cruzeiro com certeza vai procurar a justiça, então hoje teremos uma palavra que é importante, porque é quem é responsável pela pasta futebol. Claro que tem todo um departamento de futebol que interage, que conversa, mas vamos ouvir de Pedro Martins, diretor executivo, sobre tudo que aconteceu nos últimos dias, né, Simões? O Samuel, ontem quando a gente entrevistou o Alexandre Matos, eu fiz uma pergunta a ele, e é o que mais me preocupa nessa história toda, sabe? O Vitor Roque, a gente vê que é um garoto que tem muito potencial, ele é diferente dos outros meninos que a gente viu serem lançados com 17 anos, até aqui no Campeonato Mineiro.
no futebol mineiro, tem muita força física, tem qualidade, tem vocação para fazer gol. Agora, é um garoto que fez 17 anos, dia 28 de fevereiro, já vive a segunda grande polêmica da carreira dele. Ele saiu do América pro Cruzeiro numa situação totalmente conturbada, né? E agora sai do Cruzeiro pro Atlético do Paraná numa situação muito conturbada, com uma liminar. E se essa liminar for caçada, e aí? Fica impedido de jogar. Fica impedido de jogar, vai voltar pro Cruzeiro? Que clima que ele tem? No Atlético do Paraná, se ele for jogar, aí só pode ser inscrito de novo, porque cai a inscrição, né? Aí só poderia ser em julho. Quer dizer, a formação desse menino está comprometida, está. Porque ele está perdendo os vínculos dele, ele está... Então, é muito complicado, Samuel. Eu acho que são exemplos que o futebol brasileiro vem tendo de que é preciso uma revisão na Lei Pelé, tá? E não é para proteção de clubes só não. É para que a gente possa formar jogadores. Porque a gente vê vários casos de garotos que os clubes esperam apenas eles fazerem 18 anos para poder ser vendido para a Europa, e o potencial que era muito grande, tá, cai. Os jogadores, e a gente não precisa dizer de ninguém. O Gerson, que voltou para o Flamengo e foi um jogador absurdamente badalado. O Gerson viveu problemas na sua primeira passagem pela Europa. O Guilherme Arana, que é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro e jogador de seleção brasileira, viveu problema numa ida cedo para... Então, a gente precisa ter uma maneira de proteger mais esses jogadores, e eu acho que isso é positivo até para eles mesmos. Estamos perdendo a chance de amadurecer as nossas grandes promessas. Pois é, e sobre essa questão da liminar que o Simões falou, ele rescindiu com o Cruzeiro graças a uma liminar na justiça, porque obviamente o Cruzeiro não ia assinar uma rescisão, porque quando você assina uma rescisão, você está concordando com aquilo ali que está na mesa, então por isso esse caso vai para a justiça, e hoje vamos trazer ao longo da nossa programação, Milton, essa palavra importante do Pedro Martins, diretor executivo de futebol do Cruzeiro, e os desdobramentos, e também sobre o planejamento do futebol, o que foi feito neste primeiro momento com o Ronaldo, que ainda não assinou o contrato, está próximo de fazer isso, mas ainda não fez. Então o Cruzeiro montou ali um time para começar, mesmo ainda sem o Ronaldo ser dono, pagou dívidas importantes e agora tem um planejamento, e até pensando também na outra janela, que será com a metade da Série B já indo para acontecer, porque a outra janela se abre somente perto da 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Então o planejamento segue e, repito, hoje vamos trazer a palavra de Pedro Martins sobre todo esse imbróglio envolvendo o jovem Vitor Roque. Show de bola? Legal. É o Cruzeiro então de folga nesta quinta-feira, retomada dos trabalhos amanhã na Toca e a preparação começando para este jogo de terça contra o Remo em Belém, o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. De olho no bid, porque o Cruzeiro tem 3 atletas ainda para serem regularizados. É um processo que demora mais porque depende de transferência internacional. Aí o torcedor pode perguntar, mas eles estavam sem contrato. Mas mesmo assim, depende deste processo que é feito no sistema TMS da FIFA. Então isso vale para o Rafael Silva, que esteve por último no futebol chinês, para o Luvanor Henrique, que esteve por último no futebol da Arábia Saudita, e para o Leonardo Paes, que esteve por último no Montevideo Wanderers do Uruguai. São os 3 aí que vão ficar à disposição do técnico Paulo Pessolano. Os outros já regularizados: goleiro Gabriel Mesquita, o atacante Jajá, o zagueiro Zé Ivaldo, e também os que já estrearam com a camisa do Cruzeiro: o Neto Moura, volante, o Rodolfo, centroavante. Então o Paulo Pessolano vai ganhando aí opções para essa sequência da temporada. Agora, claro que a outra janela só se abre no mês de julho, mas quem estiver sem contrato, com um contrato que se encerrou até o dia 12 de abril ou que teve rescisão, esses jogadores estão aí no mercado. Claro que estão menos opções e é mais difícil de se achar, mas se aparecer algo, por que não? O departamento de futebol do Cruzeiro vai trabalhar. Mas pelo momento atual, o Cruzeiro começa a Série B, já começou a Série B com este elenco realmente. E eu até comentei isso, Alexandre Simões, que foi talvez o jogo que o Cruzeiro tenha o maior número de desfalque contra o Brusque. Aí a vitória
se torna ainda mais importante diante de tudo que aconteceu, porque poucos reforços estavam regularizados e, além disso, muitos atletas no departamento médico. E os 2 meias principais, e que vinham sendo titular, o Canezinho e o João Paulo, e o Cruzeiro perdeu todo mundo nesta tacada, além disso o Vitor Roque. E o Daniel Júnior. E o Daniel seria até uma opção familiar, de repente para a questão do João Paulo e do Canezinho, porque na base ele já jogou ali, né? E tem um outro ponto, né, Samuel, que nesse jogo foi diferente também, né? Talvez tenha sido a partida em que o time do Pesolano entrou em campo com a maior pressão psicológica. Muito. Porque teve a perda do título mineiro, mas abalou pouco o torcedor. Mas aí foi o início de um processo que vem com estreia na Série B com derrota e a situação do Vitor Roque. Então, foi uma pressão muito forte que o time do Pesolano não sofreu ainda nessa temporada. Conseguiu os 3 pontos, isso era fundamental até para poder respirar, ter uma semana para se preparar para esse jogo contra o Remo, que é também fundamental por tudo que a Copa do Brasil representa, principalmente para o Cruzeiro do ponto de vista financeiro. Exatamente. Agora, vamos aguardar o que vai fazer então o Paulo Pesolano para este compromisso. Como teve um tempo aí para recuperar todo mundo, e claro, ele fica ali de plantão no departamento médico para saber com quem ele poderá contar desses jogadores que estão se recuperando. O Simões lembrou do Daniel Júnior. A namorada teve um aborto espontâneo, então desde o jogo contra o Bahia lá, ele foi liberado na volta, ficou os últimos dias resolvendo essas questões familiares, mas agora já está tudo bem, tentando a família se confortar neste momento para ele voltar às atividades, mas não deve ser problema, vai ser opção para o duelo contra o Remo, terça-feira, lá em Belém.